Fala galerinha, estamos aqui de volta. Meu nome é João Soares, eu sou professor de Biologia do Enem 360. Hoje nós iremos resolver mais algumas questões de Biologia do Enem. Mas não esqueça, galera, curta aí nossos vídeos, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossas aulas. Pode mandar alguns comentários também, algumas dúvidas. Vocês também podem me encontrar no meu Instagram, lá vocês poderão ver algumas postagens de biologia, podem tirar dúvidas comigo e resolver outras questões de biologia. Bom, hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre a evolução dos seres vivos no Enem, né? 4% apenas das questões de biologia são de evolução, mas vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui. E é importante falar também que esse tema, evolução, ele engloba origem da vida, teorias evolutivas e especiação. E essa última temática, especiação, é o que geralmente mais cai, tá? Então eu trouxe outra questão de especiação aqui. É a questão número 56 do Enem de 2016. Vamos começar a ler. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, especiação. Essa especiação não ocorre devido a, letra A, oscilação genética das raças, B, convergência adaptativa das raças, C, isolamento geográfico entre as raças, D, seleção natural que ocorre entre as raças, ou E, manutenção do fluxo gênico entre as raças. Como eu falei, era uma questão de especiação, e para a gente conseguir resolver essa questão, vamos fazer uma revisão, né, desse termo. A especiação, então, gente, é basicamente quando uma espécie, ao longo do tempo, acaba dando origem a outras espécies, tá? E para a gente explicar com mais detalhes esse fenômeno, eu vou falar um pouquinho sobre a especiação alopátrica, que é o tipo de especiação mais comum. Na especiação alopátrica, né, nós temos ali, nesse esquema, né, vamos explicar a partir desse esquema, dois grupos, né, de peixes, né, que são da mesma espécie, e esses dois grupos eles conseguem se reproduzir entre si, eles conseguem trocar genes, ou seja, gerar uma prole, né, através da mistura genética dos dois organismos, né, desses dois grupos, ou seja, há um fluxo gênico acontecendo entre esses dois grupos. Mas devido à mudança climática, esses dois grupos podem ser separados, né, geograficamente, serem isolados geograficamente. E, consequentemente, esse grupo da esquerda não vai mais conseguir se reproduzir com o grupo da direita. Eles não vão mais trocar genes durante o processo reprodutivo, logo não vai ter mais fluxo gênico. Eu tenho uma interrupção do fluxo gênico agora. O que pode acontecer por causa disso? Bom, esse grupo da direita, por exemplo, ele pode sofrer mutações e essas mutações não vão ser compartilhadas com o grupo da esquerda durante o ato reprodutivo, porque eles não vão mais se reproduzir mais, né? Consequentemente, essas mutações podem se acumular em cada um desses grupos, vai aumentar o acúmulo, né? Vai aumentar a quantidade de diferenças genéticas entre esses dois grupos, até que eles vão se tornar organismos bem diferentes geneticamente. E eu posso testar se esses dois grupos ainda pertencem à mesma espécie. Como é que eu faço isso? Eu pego, por exemplo, aquele peixe azul ali e o peixe vermelho. Tento cruzar eles. Se cruzou, se gerou uma prole viável e fértil, eles ainda são da mesma espécie. Mas caso eles não consigam se reproduzir, ou caso consigam, a prole é inviável, né? Ela morre e ela é infértil, eu posso dizer que agora esses dois grupos eles foram isolados reprodutivamente. Isso significa que houve um processo de especiação, ou seja, originou uma nova espécie ali, tá? Agora vamos entrar no contexto da questão. A questão fala, né, que duas raças de cachorros, né, de cão doméstico, possuem tamanhos diferentes e, consequentemente, eles não conseguem se reproduzir. Mas eles ainda são da mesma espécie, ou seja, não houve o processo de especiação ali. E por que não houve o processo de especiação? Exatamente porque o homem, durante muito tempo, ele sempre realizou uma seleção artificial
né, da espécie do cão doméstico, né? Basicamente, ele induzia uma reprodução artificial entre espécies distintas para a formação de uma terceira espécie, um híbrido que tivesse características vantajosas das espécies parentais. Então, conforme que o homem vai fazendo essa seleção artificial, essa reprodução, né, artificial entre as diferentes raças de cachorro, o que ele está mantendo ali? Né? Ele está mantendo o fluxo gênico entre essas diferentes raças. E vocês viram anteriormente que é a interrupção do fluxo gênico que é o gatilho para iniciar o processo de especiação. Só que se o homem ele está mantendo o fluxo gênico entre as raças de cachorro, provavelmente elas não vai ter o processo de especiação acontecendo ali entre as espécies. Então a gente pode voltar para a questão, né, para a pergunta da questão. Essa especiação não ocorre devido a exatamente o que a gente falou anteriormente. Como o homem está fazendo aquela seleção artificial, induzindo uma reprodução entre essas diferentes raças, ele está mantendo o fluxo gênico entre essas diferenças. Ele está mantendo o fluxo gênico entre essas diferentes raças. E por causa disso, não está acontecendo o processo de especiação. Então a resposta é a resposta letra E. Manutenção do fluxo gênico entre as raças. Agora, a gente pode passar para a próxima questão. É uma questão de bioquímica, tá? É o tema menos cobrado no Enem. 3% apenas das questões de biologia do Enem são relacionadas à bioquímica, né? Que é basicamente esse estudo das moléculas orgânicas e inorgânicas que compõem o ser vivo. E essa questão de bioquímica é a questão número 125, tá? Do Enem de 2017, caderno azul. Lembrando que a gente sempre vai trabalhar com caderno azul aqui. Vamos lá ler a questão. A reação em cadeia da polimerase, com a sigla PCR, é uma técnica de biologia molecular que permite a replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, ou seja, separada, desenrolada, pelo aumento da temperatura quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual dos segmentos do DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? E aí nós temos aqui as 5 alternativas, cada alternativa representa um fragmento específico do DNA. E eu tenho que saber em qual fragmento ali essa abertura da fita de DNA, essa desnaturação da fita de DNA vai acontecer mais rápida. Então é uma outra questão, né, que fala um pouquinho sobre ácidos nucleicos, né, sobre a molécula de DNA. Então vamos falar um pouquinho sobre a molécula de DNA. Ela é formada então por unidades estruturais, que são chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo possui 3 componentes: o grupo fosfato, né, um açúcar, um monossacarídeo, que é chamado de desoxirribose, que por sua vez está ligado a essa parte aqui, né, nitrogenada, que são as bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas podem ser de 4 tipos. Pode ser a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Então, a parte variável desse nucleotídeo vão ser essas bases nitrogenadas. E como então um DNA vai se construir a partir dessas unidades? Basicamente, o que você vai ter é uma fita, né, uma sequência de nucleotídeos que estão ligados uns aos outros, formando uma fita, e uma outra fita vai estar ligada a essa primeira. Então, eu tenho 2 fitas ali formadas por essa sequência de nucleotídeos, e essas fitas estão ligadas por meio dessas ligações entre as bases nitrogenadas. Então, a adenina de uma fita vai sempre se ligar à timina da outra fita. Isso acontece por meio de 2 ligações de hidrogênio, 2 pontes de hidrogênio. E a citosina sempre vai se ligar à guanina da outra fita, por meio de 3 pontes de hidrogênio.
É importante a gente lembrar a quantidade de pontos de hidrogênio que estão entre essas bases nitrogenadas, tá? Guarda essa informaçãozinha aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre a técnica mencionada nessa questão, que é a técnica de PCR. Essa técnica é utilizada para investigar, para detectar e identificar uma amostra de DNA, para saber de qual organismo vivo, né, é aquela amostra de DNA. Por exemplo, essa técnica está sendo muito utilizada na pandemia do coronavírus. Basicamente, aquele paciente, né, que tem sintoma, é feito um swab, né, nasal nele, aquela amostra leva para essa técnica de PCR, o objetivo é identificar o RNA viral do coronavírus nessa técnica, né? E para conseguir detectar e identificar aquela amostra de material genético, é importante que aquele material genético, aquela amostra de DNA, ela sofra uma replicação, né? E só a partir da produção de várias cópias daquele DNA você vai conseguir detectar e identificar aquela amostra. E para que o meu material genético consiga ser duplicado, deve acontecer algumas coisas ali. Dentre elas, é a separação das duas fitas. É essa abertura do DNA e separação das duas fitas. No nosso organismo, né, nas nossas células, né, para o DNA duplicar, essa dupla fita tem que se separar. E existe uma enzima chamada de helicase que faz essa separação, né, da dupla fita de DNA. No caso do PCR, essa separação das duas fitas acontece por meio do aumento da temperatura, né, que chega até 80 graus Celsius. E por que isso acontece? Exatamente porque quando você tem um aumento da temperatura ali, aquelas pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas que estabiliza toda aquela fita de DNA são quebradas. Então você aumenta a temperatura para romper aquelas ligações de hidrogênio, logo aquelas ligações entre as bases nitrogenadas vão desaparecer e a fita vai se separar. Então, só mostrando aquela imagem de novo, basicamente, quando eu aumento a temperatura, eu tenho o rompimento então, dessas ligações de hidrogênio entre adenina e timina e entre citosina e guanina. E aí vale ressaltar, lembre da quantidade de ligações de hidrogênio entre ali as duplas de base nitrogenada. A adenina e timina tem 2 ligações e citosina e guanina tem 3. E agora a gente volta para a nossa questão. Vamos ler de novo a pergunta. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Sabendo que a adenina e a timina, entre elas só existem 2 ligações de hidrogênio, é muito mais fácil romper um DNA que tem mais adenina e timina do que citosina e guanina, que por sua vez possuem 3 pontes de hidrogênio. Então, a gente vai olhar esses fragmentos de DNA e vai ver qual deles possui maior quantidade de adenina e timina. Ó, a letra alternativa A, esse fragmento aqui, possui 2 duplas de adenina e timina. A B possui 3 duplas, né, de adenina e timina. A C possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 duplas de adenina e timina. A D possui 3 duplas e a E possui 4 duplas. Então, é o fragmento C, né, que possui maior quantidade de adenina e timina. Então, aqui nesse fragmento, né, a desnaturação, esse rompimento das ligações de hidrogênio vai acontecer de forma muito mais fácil, porque como só em sua maioria tem adenina e timina, ali só existe 2 pontes de hidrogênio, né, ligando as duas fitas, né, entre as duplas de base nitrogenada. Enquanto que nos outros fragmentos existe mais citosina e guanina, que por sua vez possui 3 pontes de hidrogênio entre elas, o que é mais difícil de quebrar. Logo, o fragmento que vai desnaturar primeiro, que vai desnaturar mais rápido com o aumento da temperatura, vai ser o fragmento C, porque ele possui mais adenina e timina. Bom, a gente então termina por aqui a aula de hoje, tá?
A gente se vê na próxima. Não se esqueçam de mandar dúvidas, né, sobre essas questões pra gente. A gente vai conseguir depois responder vocês. Qualquer coisa também vocês podem entrar em contato comigo lá no meu Instagram. Beijo, galera.